Parece uma menina inocente. Mas quando o sino toca, ela destrói quem estiver na frente. Hinakai tem rosto de bebê, e uma força capaz de esmagar até mesmo adversários maiores do que ela. Hoje você verá como essa lutadora engana a todos com sua aparência. E por que subestimá-la é o pior erro que você pode cometer. Hinakai nasceu em 22 de outubro de 1986 em Matsuyama, prefeitura de Ehime, Japão. Sua trajetória nas artes marciais não começou com os golpes nem com o MMA. Iniciou no judô aos 3 anos. Enquanto a maioria das crianças pequenas aprende a andar sem cair, a pequena Rin aprendia a derrubar as pessoas no chão. Esse começo precoce trouxe enormes benefícios para ela. No ensino médio, ela ocupava o 5º lugar no ranking de judô de todo o Japão. No ensino médio, o terceiro não se trata de judô recreativo. Se trata de luta de elite contra as melhores de todo o país. Ela frequentou o Instituto Takanawadai e mais tarde a Universidade Teikyo, embora tenha abandonado para se dedicar à luta em tempo integral. Uma aposta que acabaria sendo uma das melhores decisões da história do MMA feminino japonês. No dia 1º de outubro de 2006, Rin estreou como profissional no MMA no Pancrase, derrotando Asuka Ito por nocaute técnico TKO, depois de quebrar o nariz dela. Bem-vinda à experiência, Hinakai. O fenômeno muscular, vamos falar sobre o elefante na sala, ou melhor, o elefante extremamente musculoso na sala. Quando Hinakai entra na jaula, as comparações são imediatas. Fisiculturista feminina. Claro, super-herói. Com certeza. Alguns comentaristas realmente se perguntaram se estavam assistindo à categoria de peso correta. Com apenas 1,55 m de altura, ele compete no peso mosca, e às vezes no peso galo, mas seu físico pertence a uma categoria completamente diferente. Mas há algo que todo mundo ignora. Isso não é para se exibir. Cada grama desse músculo se traduz diretamente em um poder capaz de esmagar a jaula, quebrar ossos e destruir o oponente. Quando o Rin te derruba, você não se ergue. Quando ele te prende com uma finalização, ou você desiste ou se quebra. Não existe meio termo. O estilo dele é maravilhosamente brutal. Ele usa sua experiência no judô para derrubar seus oponentes no tatame, e depois parte para golpes devastadores no chão ou finalizações sufocantes. Chaves de braço, chaves de perna, estrangulamentos pelas costas, ele tem de tudo. E ele faz isso com vontade. Os músculos não são só estéticos, são uma arma. A sequência invicta de 2006 a 2014. Hinakai fez algo extraordinário, não perdeu nenhuma única vez. Dominou no Pancrase, Smack Girl e Valkyrie, acumulando vitória após vitória. Ela conquistou o campeonato do torneio de peso aberto da Valkyrie em 2010, após derrotar Mizuho Sato por interrupção médica. Já que havia suspeita de que sua oponente tinha uma fratura no osso orbital, isso não é uma vitória. É uma verdadeira declaração de intenções. Em dezembro de 2010, ela ampliou sua sequência de vitórias para 10-0, aparecendo na capa do Tokyo Tunichi Sports. No Japão, Rin não era apenas uma lutadora, ela era a lutadora, o rosto do MMA feminino, em um país onde esse esporte lutava para manter seu impulso. Ela venceu o primeiro título peso galo da Queen of Pancrase, derrotou a concorrência internacional, com um recorde de 16-0-1, chamou a atenção da maior organização do planeta, UFC. O capítulo do UFC, A Realidade, 20 de setembro de 2014, UFC Fight Night 52. A primeira luta feminina na história do UFC em solo japonês. E Rin Nakai, a estrela invicta do Japão, enfrentava Miesha Tate, a vice-líder mundial no peso galo. A expectativa era real, havia muito em jogo, e a realidade estava prestes a bater forte. Miesha looked for a knee in the parking lot of the gym. You want to talk about old school fighting.
Not just brawling all the time. And there's Miesha Tate, and that against the shorter opponent. Yeah, that situation where your opponent's leaning down to get attention, get people talking. She was successful well right now. Tate usou sua importante vantagem de alcance para manter Rin à distância, bloqueando as quedas e vencendo nas clinches. Rin mostrou sua coragem, ficando nas costas de Tate no segundo round e forçando scrambles durante toda a luta, mas não foi o suficiente. Ela perdeu por decisão unânime, sua primeira derrota em 8 anos. For the winner, by unanimous decision, Miesha Cupcake Tate. As pessoas esquecem isso. Rin lutava no peso galo porque o UFC ainda não tinha uma divisão de peso mosca. Ela era naturalmente uma peso mosca que competia contra lutadoras maiores e mais altas. Essa desvantagem de tamanho era brutal. Sua segunda luta no UFC contra Leslie Smith em 2016 foi parecida. Outra derrota por decisão, outra lição aprendida. Mas o que separa as lendas das notas de rodapé é o que acontece depois da adversidade. 29 de dezembro de 2016, na Saitama Super Arena. Após 2 derrotas no UFC que levaram os críticos a descartá-la, Rin Nakai sobe ao ringue do Rizin contra a prodigiosa lutadora invicta Kanako Murata. E tenho que te dizer que, no papel, essa luta parecia assustadora para Rin. Murata seguia invicta com 4 vitórias e nenhuma derrota. Era uma lutadora do Campeonato Mundial Juvenil, que quase venceu a lendária Saori Yoshida. Suas credenciais na luta livre eram de primeira categoria. Desde o primeiro momento, Rin demonstra que é uma lutadora completamente diferente no peso mosca. Acabou aquela história de ser a menor, essa é a sua categoria de peso, e ela está aqui para lembrar isso a todo mundo. Of the first round, she's only gone. She didn't get tired. I'm the younger fighter. She's throwing numbers. She's keeping it up there, and a nice setup there. Both legs, get her hands locked. Now we're in a completely new level stance for a wrestler. She's not in, the wrestler's not. O primeiro round é competitivo. Murata tenta usar sua luta agarrada, mas a base de judô de Rin neutraliza as quedas. No segundo round, Rin começa a encontrar sua distância. Encurrala Murata, desfere golpes fortes e se recusa a deixar que a lutadora dite onde a luta acontece. Toda vez que Murata ataca, Rin contra-ataca. I've always wondered, whenever I hear you've done it. And I believe wrestlers, they get in there and they believe they're in a different situation where she's still trying to go for the takedown. It feels like nothing on her neck though, as she's scoring damage. No terceiro round, Rin decide dar à lutadora de elite uma dose do seu próprio remédio. underneath her arms. She's got that underneath. This is a bad situation She's for under the Kanako chin. Murata. She's gonna. This is almost done here, Joe. There's the tap right there. Primeira derrota profissional de Murata e retorno oficial de Rin Nakai ao domínio. Aos 30 anos, ela finalizou uma lutadora de elite e anunciou ao Japão: monstro voltou, então chegou a verdadeira era do domínio. Rin retorna ao Deep Duels e imediatamente lembra a todos porque ela é um problema. A lutadora tailandesa Kaeo Jai Prachunwong entra no jogo, mas o Dadi não sobrevive à pressão de Rin Nakai. Desde o começo, Rin a persegue, implacável e sufocante. Cada troca termina com Prachunwong absorvendo o dano. No segundo round, Rin desfere alguns golpes devastadores e o árbitro decide que já viu o suficiente. 4 meses depois, outra vítima. Chitapa Jun-Suk Plung, também conhecida como Diamond Rose the Rocket, entra na jaula com um apelido chamativo e sai com o cotovelo hiperestendido. ミーシャ・テイト選手だったりレスリー・スミス選手に久々の試合ということもありまして、なかなかこのダイヤモンドローズのミドルキック、捉えてパンチ、蹴りがうるさそうなんです。
さらに上からチャンスの形になってくるか。 Rinha arrasta para o chão, garante a posição e isola o braço até que sua oponente não aguente mais. 中井凛がここで違いを見せつけて腕十字。あとはこの角度ですね。腕は伸びてはいます。伸びてはいる。どうだ。ここで終わった終わった。 A mensagem é clara com 2 lutas e 2 finais. Rin Nakai não vai diminuir o ritmo. Para conquistar o título dos pesos mosca do Deep Jewels, Rin teve que fazer algo brutal: vencer 2 lutas em uma noite. Ela tem 35 anos e enfrenta adversárias mais jovens e famintas, dispostas a destroná-la. Primeiro Tai Murayama na semifinal. Rin avança por quase 2 rodadas completas de guerra, antes de finalmente forçar sua oponente a desistir com uma chave de braço aos 4 minutos e 43 segundos do segundo round. São 10 minutos de luta antes de chegar na final. でした。まあですからすっきり勝ちたいところなんですが、追わずに勝っていきたいところなので、リフトした、そしてスラム、パワーというのはボディへコツコツというのも怖いでしょうね。そうですね、すごいパウンドが対処が必要ですね。まあ今こうやってマットを蹴ってフル回転となるか。だいぶ体は上がってまた腕十字の体勢。ここテイクされちゃうと TJ 選手は厳しいですね。あとはクラッチを切りたい。この力もあります。万力のごとしねえ、伸びてあとは指の位置どうでしょうね。親指上にしているか。ブリッジ必死に耐えているんですが、Agora é quando a coisa fica interessante. Na final, Shizuka Sugiyama tinha um passe direto, isso indica que ela estava totalmente descansada. Enquanto Rin acabara de sair de uma guerra, no papel, a vantagem era óbvia. Na verdade, não importou. A atuação de Rin foi fora de série e venceu a luta no primeiro round. はい、そうですね。それを組みついてというのは見せつけるのか。腕十字にもう一回腕伸びた。杉山苦しい。耐えられるか。 2 lutas, 2 finalizações com chave de braço em uma noite. A maioria das lutadoras da idade dela está pensando em se aposentar. Mas Rin Nakai acabou de ganhar um torneio. Como campeã peso mosca do Deep Jewels, Rin continuou seu reinado de terror. E de alguma forma continua melhorando. Namiko Kawabata chegou como uma ameaça legítima. Uma veterana determinada, com fundamentos sólidos e nada a perder contra a campeã. Mas essa luta foi difícil para Rin, já que ela estava lidando com lesões que claramente afetaram seu desempenho. O primeiro round foi duro, Kawabata estava ganhando as trocas e pela primeira vez em anos, Rin parecia humana. 主義上げて打っていきます。右のボディ。いいですね。アッパー散らしているので、足をキャッチした。蹴りがさあここから倒していく。ですね。テイクダウンしかしながら距離感がいい。ここでタックルだ。崩していきました。ラスト15秒です。さあここから。 Mas os verdadeiros campeões encontram uma maneira de vencer mesmo quando não estão em sua melhor forma. E Rin virou o jogo no terceiro round. ここからフロントチョーク。狙ってますね。フロントチョークだ。捕まえた。なんとフロントチョークに捕まえています。腰を落とした姫ではありますが、落とした。 Aos 37 anos, lutar dói, mas ela continua sendo a campeã. Haruka Suzuki se apresentou como a última desafiante que buscava destronar a campeã de 38 anos. O que ela obteve, porém, foi apenas uma declaração de intenções. 慎重になりながら、捕まえてしまえば一気に決める力。国内的なシム総長対ミノ。さあさらに右フック。足を取って倒していく。さらにパン。 Essa luta foi o assunto de todos. Rin mostrou uma melhora nos seus golpes, que pareciam realmente perigosos. A curta distância conectou a alguns diretos limpos e depois um gancho de esquerda que mandou Suzuki ao chão, seguido de uma sequência de golpes fortes até que ele não aguentou mais. O que torna isso ainda mais incrível. Desde 2016, Rin não recorreu aos juízes nenhuma única vez. 12 finais consecutivas. Todas as rivais que ela enfrentou desistiram ou foram paradas, sem exceções. O paradoxo de Rin Nakai. É isso que torna Rin realmente fascinante, além da violência. Olhe para ela fora do octógono. Veja as entrevistas dela.
Dá uma olhada nas redes sociais dela, ela é alegre, é cheia de vida. Ela tem uma energia adorável e acessível, que faz esquecer que poderia te dar uma chave de braço, que te deixaria fora de combate até a semana que vem. O contraste entre Rin Nakai como pessoa e Rin Nakai como lutadora é quase cômico. Você coloca as luvas nela, ela se transforma em uma máquina de pressão que vai te arrastar para o chão e te fazer desistir ou te deixar inconsciente. Esse rosto de menina esconde um monstro, e seus oponentes descobrem isso da pior maneira.